O tempo, ele não é homogêneo. O que isso quer dizer? O tempo, ele não passa da mesma maneira em diferentes localidades, depende de alguns parâmetros físicos. O Einstein, ele determina ali dentro da teoria que ele desenvolveu, a relatividade restrita, que diz, de fato, que a máxima velocidade que qualquer partícula pode atingir é a velocidade da luz, e que, à medida que uma determinada partícula, o que for, se aproxima dessa velocidade, o tempo vai passando de forma diferente para aquela partícula. E isso é algo absolutamente observável, tá? Isso é observável em aceleradores, quando você observa ali o tempo de decaimento, por exemplo, lá na LHC, o tempo de decaimento de prótons e partículas aceleradas ali. Isso, de fato, é observado. A quanto da velocidade da luz nesses aceleradores? 99%, mais de 99%. Chegam quase à velocidade da luz ali. E, enfim, isso é uma coisa que... Tem muita gente que questiona, né? Porque realmente é uma coisa que buga, né? Como assim o tempo passa diferente em diferentes localidades? Mas é um fato, O que pode fazer da gente, transformar a gente numa civilização interestelar? Uma tecnologia que conduz a gente a uma velocidade que seja frações da velocidade da luz. Por quê? Por exemplo, vou pegar a estrela mais próxima da Terra, do Sistema Solar, Alpha Centauro, né? 4 anos-luz, é isso, Sérgio? Próxima, isso. 4.2. 4.2. O que significa 4.2 anos-luz. O que significa que a luz que sai de lá demora 4.2 anos para chegar aqui. A velocidade da luz. A velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não com os foguetinhos aí que... Então, tipo, você pensa quanto tempo que a gente demoraria para chegar lá. Mas se você pega, por exemplo, uma nave que fosse capaz de chegar a 90% da velocidade da luz e consegue colocar humanos ali, para eles, o tempo de viagem não é 4 anos. Para eles... é 2 meses. Isso é muito... Pra gente aqui, que tá paradinho na Terra, é que demora 4.2 anos. Então... E também tem outra. A aceleração tem que ser gradual, não pode ser de repente você mata os caras. Não tem como. A aceleração ela tem que ser absolutamente gradual, e a aceleração, depois a gente fala disso, é outro parâmetro que tem que entrar nessa conta. Nossa. Né? Porque também, a aceleração também influencia na passagem de tempo também. Só pra simplificar, né? Isso é só pra simplificar. Essa conta, tipo, de 2 meses, isso aí é a conta mais simplista que a gente pode fazer. É porque eu tô falando porque no livro lá aquele do chinês lá, aquela trilogia, que é o... Problema dos Corpos. Esses alienígenas que vêm pra cá demoram 40 anos, senão 400 anos. Porque eles vão acelerando até chegar não sei quantos por cento, sei lá, 60% da velocidade da luz. Então demora 400 anos para eles chegarem aqui, né? Exatamente. Demora 400 anos para eles chegarem aqui na Terra. Aí é bem interessante, né? Aí eles começam a atrapalhar a gente de tudo que porque eles têm medo da gente ultrapassar em tecnologia. 400 anos a gente pode ultrapassar eles em tecnologia. É realmente bem interessante. Mas aí essa questão da Mas é louco, assim, o pessoal que tá viajando pra Alpha Centauri a 90% da velocidade da luz, só 2 meses passou pra ele. Isso só 2 meses. Um negócio chamado referencial, cara. Exatamente, por causa do referencial. Isso é que manda na relatividade, tem um que a galera não entende. Tem um jeito fácil de explicar isso? Explica aí, pessoa. Eu tô parado numa calçada. Tá. Então, eu vou me autoclassificar como sendo um referencial em repouso. Tá bom. Beleza? E aí, só que então existe uma outra pessoa que está num carro. E esse carro está a uma determinada velocidade, de 50 km por hora. Tá. Ali nós temos... Eu posso colocar um referencial dentro da física, a gente pode colocar um referencial dentro do carro. Então aquilo é um referencial em movimento com relação a este referencial parado. Perfeito. Com relação que tá parado. Agora eu posso inverter as coisas. Eu posso assumir que, então, vou assumir que esse carro aqui dentro desse carro é um referencial. Isso aqui é um referencial agora. Eu vou assumir que este é o referencial repouso. E aí esse cara aqui que tá parado na calçada é que tá a 50 km por hora em movimento. Passou a 50 km. Tipo, esses referenciais a diferentes velocidades, dependendo de qual eu assumi como sendo um referencial em repouso, qual referencial foi acelerado a uma determinada velocidade, então vai haver essa diferenciação na passagem de tempo para cada um desses referenciais. Se eu tiver 2 carros a 50 km um do lado do outro, se eu tô olhando, parece que tá parado, né? Exatamente, é como se ele tivesse parado. Mas se você colocar o referencial agora na rua, tá os dois passando a 50 por hora. Então, aí o que acontece? Que é a bagunça que a gente pensa quando vê a velocidade da Terra que tá girando em volta do Sol. E pra gente não vê essa velocidade, né? A gente não sente essa velocidade. Sim. E veja, realmente é muito abstrato. Mas a gente não sente velocidade nunca, cara.
Não. A gente não sente. A gente sente a aceleração. Assim? É isso. Isso é lindo, isso é lindo. Velocidade e estar em repouso é absolutamente a mesma coisa. Cara, é uma coisa incrível. E sabe que você... O que a gente sente é variação de velocidade. Exatamente. Entra num avião e o avião vai a 800 km por hora. Você anda no avião, tá parado, cara. A gente tá tranquilaço. Agora, quando o avião pega uma turbulência, ele acelera. Aí você sente. Se não era assim, eu levantei do meu assento, eu vou pra trás numa velocidade de 800. Exatamente. E não é isso que acontece. Exatamente. E tem aqueles vídeos malucos num caminhão com rampa. Ou com cama elástica que o cara tá pulando e não cai pra trás. Isso. Ele tá... Cara, isso é maluco. Não faz muito sentido. O cara tá aqui, tá num caminhão com uma cama elástica e ele tá em movimento, sei lá, 60 km por hora. Tem uma pessoa pulando essa cama elástica e ela não cai. Ela vai junto com o caminhão. Porque ela tá nesse movimento junto com o caminhão. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. E, enfim, isso tudo tá diretamente relacionado a essa questão da homogeneidade, vou chamar assim, do tempo. Agora, o mais legal, cara, que o Einstein bolou tudo isso na cabeça dele, cara. Sim. Isso é muito... Nossa, os experimentos mentais dele. De onde veio essa ideia de pensar sobre isso? Experimentos mentais, cara. Fazia isso da cabeça. Não, eu coloco o referencial aqui no trem, né? Que é o famoso no trem, né? No trenzinho. E o cara na estação e o outro joga a bolinha e a bolinha. Cara, e ele tudo na cabeça. Então, isso é um negócio fascinante do Einstein. Então, uma coisa que o pessoal aprendeu, a primeira coisa com relação ao tempo é esse lance do referencial, cara. Tá. Então, isso aí é muito importante. E é a partir daí que o tempo passa a ser relativo. Aquele lance de uma partícula que a outra tá não sei quantos anos-luz e simultaneamente elas, uma interfere na outra, é uma doideira isso. Porque não pode viajar mais do que a velocidade da luz e acontece, né? E acontece. Quem disse que não pode? Esse é o Einstein, né? Vamos corrigir esse erro. Mas não era o Einstein que falava isso? Que nada... Aonde? Ele não fala isso? Ele fala na relatividade restrita. Sim, tem um ponto ali. O que pode ou não pode? O que não pode viajar a uma velocidade mais rápida da luz? Nada que... partícula massiva, um ente físico que carregue energia, carrega informação, energia, massa, e isso não pode viajar a uma velocidade da luz. A velocidade da luz. Agora existem situações muito específicas onde você tem sistemas que não estão carregando propriamente o que a gente pode considerar como sendo informação, que sim, que se propagam a velocidades maiores do que a da luz. Eu vou citar um exemplo que já buga um pouco a cabeça das pessoas, o próprio universo, a própria expansão do universo. O universo, ele em si já se expande a uma velocidade marcada. A pessoa, mas como assim ele se expande? Não existe informação sendo carregada ali, é simplesmente espaço e tempo sendo criado. Mas se o universo é tudo, como ele se expande se ele é tudo? Como que ele se expande se o universo é tudo, como ele se expande? Ele cria mais tudo. Então, mas da onde? Aquele espaço, existia um espaço vazio para ele aumentar? Não existe nada. Não existe nada. É tão difícil. Isso é muito difícil, buga a mente. A nossa cabeça ela é muito limitada, né? A nossa cabeça ela é muito limitada. Tipo, a gente não consegue ter uma noção do que é infinito. Pensa no que é infinito, porque a gente sempre tem que pensar assim, tipo, não, uma hora tem que acabar, não é possível, tem que ter um fim. A gente não, ao mesmo tempo que a gente não consegue pensar que algo tem que ser no infinito, a gente também não consegue pensar em limites. Tipo, se eu imponho um limite, a gente sempre fala, mas e o depois? Como a gente fala em origem do universo. O pessoal fala, não, o universo se originou, o espaço e o tempo se originou num determinado Big Bang, mas e antes? Não tem antes. Não existe, é uma pergunta que não faz sentido, porque espaço e tempo... Por que é impossível, teoricamente, voltar ao passado? Tem uma conta que não bate? Não, aí que tá, a viagem no tempo, né, teoricamente... Vamos lá. Viagem no tempo é possível? Pro futuro, sim. Tá. É possível. E por passado? Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos fazer um mistério. Por um futuro acima do que a gente tá, um segundo, que dura um segundo. Sim, não, vamos lá. E aí a gente começa a falar de gravidade. Tá. Aí a gente começa a ir pra Interestelar. Isso. Tá bom. Vamos pra Interestelar. Você assistiu Interestelar? Sim. Acredito que boa parte das pessoas assistiram. Quem não assistiu tá perdendo, tem que ver. Tá perdendo. Você tem aquele famoso planeta de Miller, onde você tem então uma equipe que tá numa nave mãe ali, você tem o Cooper, você tem a doutora Brand, e agora o outro doutor ali, eu esqueci o nome dele, mas enfim, você tem lá os componentes, eles estão numa nave mãe ali, e a doutora Brand, o Cooper e mais um que eu não lembro o nome, eles viajam até o planeta Miller, que é um planeta que está muito próximo do Gargantua, do buraco negro. Então o que acontece? Ali
muito próximo do buraco negro Gargantua, a gravidade é muito forte. Ela é muito, muito forte. E aí, vamos lá. Aí vamos fazer um adendo aqui. Beleza. Tá, a gravidade é muito forte. Ok. Mas a teoria da relatividade geral, e quem aí depois demonstrou isso analiticamente foi esse Karl Schwarzschild, que a gente já citou aqui dos buracos negros, né? Existe uma relação direta entre gravidade e tempo. Quanto maior for a gravidade de uma localidade, mais o tempo dilata, ou seja, mais devagar vai passar o tempo. Tipo, se eu chego perto de um buraco negro, eu não vou perceber nada. Mas quem está distante vai perceber que o tempo para mim tá passando muito mais devagar. Então o que acontece com esse pessoal que foi ao planeta Miller? O tempo para eles começou a passar muito mais devagar. Para eles não estava acontecendo nada, mas o tempo para eles começou a passar muito mais devagar do que pro pesquisador que ficou na nave. Se tivesse como observar isso, ele ia ver os caras andando em câmera lenta, ou é impossível falar isso? Não é impossível. Sim, pode ser. Você viria as pessoas... Só que o que acontece? Essa informação demora muito para chegar também, porque essa informação ela se propaga de acordo com a passagem de tempo na proximidade ali do buraco negro. Tá? Então essa informação demora muito para chegar. Inclusive no filme, por isso que eles tiveram que ir até o planeta, porque já tinha uma cientista lá, não sei se vocês lembram. Isso. Já tinha uma cientista lá, ela morreu lá. Sim, verdade. Então, tipo, ela chegou a enviar informação, só que a informação não chegou. Só que não tinha chegado ainda, por quê? Porque a gravidade lá era muito forte. Entendi. Entendeu? Então, porque o tempo lá passava mais devagar. Não era tão forte a ponto de não deixar escapar, mas era forte pra atrasar ela. Exatamente. Muito. Esse que é o negócio. Aí eles foram lá, ficaram lá duas horinhas e pouco, voltaram pra nave e passou 27 anos. Então, pra esses caras, pro Cooper e pra doutora Brent, eles fizeram uma viagem pro futuro. Eles foram pro local onde a gravidade era muito mais forte, portanto, o tempo pra eles passava muito mais lentamente. Quando eles voltam, passou 27 anos. Então, pra eles foi... Então, fisicamente inalterado quase. Exato. Foram 2 horas. Pra eles, o que passou ali foram 2 horas. Mas o negão que tá lá na nave, ele tá com a barba branca já. Ele já tá com a barba branca. Passou 27 anos. Nossa. Então, tipo, foi uma viagem no tempo. Então, a gravidade, ela permite viagens temporais ao futuro. E é uma coisa bizarra. Quando a gente fala do Warp Drive lá, que o pessoal fala que de distorcer. O Warp porque você distorce o espaço-tempo a ponto de se aumentar a gravidade, como se fizesse um buraquinho negro particular para ele poder distorcer. Um buraco de minhoca ou um buraco negro? Buraco negro. Daqui a pouco a gente chega no buraco negro, que é outra coisa interessante. Mas então você tem lá. Então, o buraco negro, como o Sérgio falou, ele distorce o espaço-tempo. Ele distorce o espaço-tempo. Então, o que é a gravidade? A gravidade é justamente essa distorção do espaço-tempo. Então, tipo, ela estica o espaço-tempo. Então, por isso, ela estica o espaço-tempo. Então, faz o tempo se dilatar para quem está próximo àquilo. Que chega num ponto onde o buraco negro, você já deve ter ouvido falar, tem o famoso horizonte de eventos. No horizonte de eventos, o tempo, apesar de, para mim, ali, o tempo tá passando aparentemente normalmente, para um observador distante, é como se o tempo tivesse parado para mim. Entendi. Não há passagem de tempo. Então, se eu conseguisse observar para fora do horizonte de eventos do buraco negro, eu veria toda a história do universo se passando, todo o universo, toda a evolução do universo futuro eu veria passando sob meus olhos. Se tivesse como observar, mas na verdade, teoricamente, não há como você observar para fora do buraco negro. Não tem como você observar para fora do buraco negro. Mas enfim, então você vê que o tempo, então, ele depende da gravidade. Então isso permite a gente fazer viagens para o futuro. E viagens para o passado, Sérgio? Então. Explica aí. Explica aí que tem situações que dá, né? Tem uma coisa que impede a viagem no tempo. Viagem para o passado. Tá. Que se chama, segundo a lei da termodinâmica, a entropia. A questão da entropia, do aumento da entropia, do princípio do aumento da entropia. Como eu falei para você, se você pega esse copo e joga no chão, o que vai acontecer com ele? Quebra. Ele vai quebrar. Você tem como desquebrar isso? Não. Não, porque isso é um processo irreversível, ou seja, é a ordem natural de processos físicos, dos processos... Dá pra fazer outro copo. Dá pra fazer outro copo, mas não desquebrar esse. Você pular numa piscina, você consegue despular da piscina, você consegue rebobinar? Não. Você não consegue rebobinar. Então a entropia... ela põe... ovo, tem vários exemplos legais. A entropia, ela põe um sentido de ocorrência para os processos físicos.
certo? E qual é esse sentido desses processos físicos? A maioria, como eu falei, são ditos como irreversíveis, que é você joga o ovo no chão, você não tem como desquebrar, é um processo irreversível. É o aumento da entropia. Eu não gosto muito dessa forma de conceituar isso, só que eu acho que é mais fácil, que está relacionado à questão da desorganização. Tipo, você vai sempre, à medida que esses processos físicos acontecem, você vai sempre desorganizar mais o sistema. Mas, em algum ponto, o universo foi se organizando em planetas, em sistemas solares e tudo mais. Ele era desordenado e ficou ordenado, não? O princípio do aumento da entropia do universo medita a direção de ocorrência dos processos físicos no universo, então o aumento da entropia do universo. Localmente, e aí tem uma outra coisa, localmente a entropia pode diminuir. Entendi. Localmente. Só que quando eu tô falando de universo, isso nunca vai acontecer. Entendeu? Quando a gente fala de universo, a gente tá falando da grande escala. Exatamente. Então, é a mesma coisa, o universo se expande. Como que Andrômeda está se aproximando da Via Láctea? O universo se expande, mas Andrômeda e Via Láctea é uma coisa muito pequena. Então, toda vez que a gente fala que aumenta a desordem, né, e tudo, a gente tá falando do universo em grande escala. Aí você vê aqui, pequenininho aqui, na nossa escala aqui, as coisas podem, né? Eu posso pegar isso aqui e organizar em cores aqui, pronto, tá mais organizado. Se você for perceber, tipo, do ponto de vista do universo, o que é o Sol? O que é nosso planeta? É uma escala ínfima, absolutamente ínfima. Então, enfim, só para... Aí, esse princípio básico da física, e eu diria que o princípio mais fundamental da física, impede e deixa claro e notório que seria impossível viagens no tempo. E aí, uma coisa que a gente já pode... Viagens no tempo não, viagens para o passado. Agora, como eu falei, a relatividade geral, né, de Einstein... você consegue encontrar soluções que possibilitam isso? Consegue. Teoricamente, você acha. Teoricamente, não existe, nem para mecânica newtoniana, não existe impedimento para o retorno do tempo. Não existe qualquer impedimento. Quem traz o impedimento é a segunda lei da termodinâmica. E eu gosto de extrapolar, por exemplo, a gente falou de viagem no tempo, tem o paradoxo, o fenômeno do bootstrap, né? Isso é muito da hora. Isso é muito louco, cara. Tem coisas que eles não... É aquele exemplo, né? Tipo, o cara viaja numa máquina do tempo passado. Sim. Pra encontrar ele no passado e dar a informação de como constrói uma máquina do tempo. Do viagem no tempo. Só que a máquina do tempo não existiria se ele... Cara, onde foi criada a máquina do tempo? Esse é um ponto. Por isso isso chama paradoxo de bootstrap. Isso foi criado, inventado para mostrar justamente o quê? É impossível viajar no passado. Todo paradoxo, vamos lá. Primeiro a gente tem que colocar uma coisa que é legal dizer para o pessoal. Quando a gente fala em paradoxo, não é um elemento de uma teoria, é um elemento para criticar uma teoria. Então, quando a gente fala, por exemplo, paradoxo de bootstrap, é um elemento que critica a possibilidade... Não é uma teoria. Não, critica a possibilidade de viajar no tempo. Paradoxo do avô. Paradoxo do avô é a mesma coisa. Só que eu volto pro passado e mato meu avô sem querer. Eu existo no futuro ou não? Exato. Não. Por que os caras colocam o avô e não o pai? Podia ser o pai também. Mas tudo bem. Enfim. O avô ainda é mais ainda. Porque agora não teria nem seu pai. Exato. Então, o bootstrap, basicamente, o cara vai lá, por exemplo, tem um livro. Eu tenho aqui, tô lendo um livro do Guimarães Rosa. Tá. Tô lendo lá o livro. Aí eu invento uma máquina do tempo. Vou voltar pro passado. Eu vou lá e entrego pro Guimarães Rosa o livro. Aí o Guimarães Rosa olha. Porra, gostei disso aqui. Vou publicar. Tá com o meu nome já? Vou publicar. E aí? Quem foi que escreveu o livro? Ou seja, você tem uma coisa, pra ser consistente, e o filme Interestelar tudo tem que ter fonte. Não existe uma fonte origem pro livro. Então, não é possível. Tem um conto... cristãos, não fiquem bravos comigo, é só um conto, é uma viagem mental, que era o seguinte, um cara estudou toda a vida, não sei se você já leu esse conto, o cara estudou muito a vida de Jesus Cristo, muito, ele sabia tudo, cada detalhe, constrói uma máquina do tempo e fala, por que você não vai pra época de Cristo, observar e volta aqui pra dizer pra gente, você conhece tudo, você é o cara mais indicado pra ver o que é verdade e o que não é. O cara volta no tempo onde ele teria surgido e não tem nenhum indício de Cristo. O que ele faz? Ele faz exatamente tudo o que o Cristo fez
Não, né? Não. E aí ele é crucificado igual e ele vira o Cristo da Bíblia. Ele vira Cristo. Mas aí, o que é legal nisso? Porque o que acontece? E é o que acontece com o filme Interestelar, tá? Eu chamo o princípio da autoconsistência. Tá. Porque o que acontece? O cara... Só vai ser possível o cara voltar do passado se for pra fazer as coisas acontecerem exatamente da forma como aconteceram. Não mudar. É o que aconteceu em Interestelar. Ele consegue ter acesso ao passado pra fazer acontecer exatamente aquilo que aconteceu da forma como aconteceu. E a explicação era outra, era um fantasma e na verdade era ele. Exatamente. Então, tipo, isso aí que você colocou de Cristo, o cara voltou pro passado pra fazer Cristo existir. Então, tipo, ou seja... não mudou nada a história. Não mudou nada a história. Então, como é que você resolve dentro do paradoxo do avô? Se o cara vai lá, tenta matar o avô antes do que do pai ou a mãe dele nascer, ele simplesmente não vai conseguir matar o avô. É possível até que ele morra, mas ele não vai conseguir matar o avô dele. Tem essa alguma coisa seguindo o princípio da autoconsistência. Tem o famoso conto do Bradbury que chama O Som do Trovão, que é a origem do efeito borboleta. Sabem desse conto? Não sei. Você sabe esse conto, João? A empresa chama Safari S.A. e eles fazem viagem pro passado para você ter a experiência de matar um dinossauro. O que eles fazem? Vai alguém ao passado, observa e vê algum dinossauro que vai morrer de morte natural, com um raio, uma árvore cai na cabeça, sei lá, ele já ia morrer. Eles voltam no passado segundos antes, aquele animal tá marcado já, e aí os caras atiram pra ter a sensação de tá matando aquilo lá, vem o raio, vem a árvore cair em cima, ele morre, vão lá, retiram a bala, não alteraram nada. E eles têm uma plataforma flutuante, transparente, que eles não pisam em nada. Então eles vão à plataforma, é interessante. E ele fala assim, sigam essas regras, não sei o quê. Você vai matar só o bicho que eu tô falando, ele tá marcado, e de maneira alguma saia da plataforma. O que acontece? O cara fica apavorado, cai pra fora da plataforma, o cara fica puto. Fala, o que você fez? Não, eu só pisei aqui. Ele só deu aquela caidinha, pisou e voltou. Beleza. Eles voltam voltam pro futuro. Aquilo lá disparou uma nova linha. E no começo, tava uma eleição entre dois candidatos, tinha ganho um candidato do bem. Um outro era fascista, era um cara que não sei o que, todo mundo tinha medo. Quando ele volta, esse cara ganhou, mudou todas as leis, não sei o que, e o cara fala, o que você fez? Aí ele olha na bota, tem uma borboleta amassada debaixo da bota. Aí a explicação que não é só uma borboleta que ele matou. Ele matou toda a geração daquelas borboletas, os predadores que poderiam vir, não sei o que. Aí coloca o efeito o caos, né? O caos aí. É uma coisa pequenininha, mas de milhões de anos vai aumentando tanto que ele muda isso aí. É justamente a teoria do caos.